bom domingo. Hoje, domingo, dia 6 de abril de 2025. A carta que veio, a carta da semana, é a carta do Papa. O Papa é a carta que fala do orientador, né? É a carta que fala do que ampara, que escuta, que aconselha. É a carta também que traz as reconciliações, conciliações, acordos, né? Ele tá ali, ele é bom de fazer os acordos, as conciliações, reconciliações. Então é uma semana aonde muitas coisas precisam ser colocadas no seu lugar, de uma forma amigável. Se você tiver que fazer acordos, seja lá de que forma for, acordos comerciais, afetivos, de vínculos profissionais, é uma semana positiva, de você colocar as coisas no lugar e de você chegar e abrir, né, a situação de uma forma bem equilibrada. E é uma carta que ela mostra, ela diz, né, claramente sobre essa questão realmente de você às vezes escutar aquele que a tua alma, aquele que te orienta. Às vezes a gente pensa em silêncio e começa a perceber as coisas e começa a entender que a gente não pode sair atropelando as coisas, que a gente tem que entender a visão do outro, que a gente tem que aprender a colocar regras em algumas situações. O Papa, ele traz muito isso, né? Sabe que o Papa, ele simboliza muito os dogmas, as regras religiosas e tudo. E isso aplica-se na vida prática quando você tem que fazer coisas, quando você tem que saber o seu lugar, né, em cada situação e ter a humildade de entender que você tem que seguir aquela regra, vamos dizer assim. Também é uma carta que fala no decorrer da semana e ter cuidado para você não cobrar muito as pessoas. O Papa, o lado negativo do Papa tem essa coisa do falso moralismo. É o lado sombra dessa carta, de você exigir demais quando na verdade você talvez não é tão santo quanto quer mostrar. Então, se conviver com situações ou exigir muito de um amigo, exigir muito de um companheiro ou de uma companheira, quando você por detrás dos panos você faz coisas pior. Então isso aí é uma reflexão, né, para essa parte obscura, né, do ser humano. É tentar não cobrar muito, não criar um aspecto negativo no decorrer da semana com a convivência com as pessoas. Por isso que ele vem como um conselho do lado positivo, que é justamente essa coisa de reconciliar, de fazer concessões, de saber o certo e o errado, de poder aconselhar, de poder ouvir, de poder direcionar a você como qualquer pessoa que esteja do seu lado no momento. É uma carta que fala dessa, vamos botar assim, do dever, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que é o correto fazer. Não é o que eu quero, é o que eu devo, né? O dever moral, a conduta correta dentro de uma situação. Se eu me prontifiquei de fazer um trabalho, eu tenho que, mesmo que eu esteja no meio do caminho e eu tenha a sensação de que não estou sendo valorizado, mas eu me comprometi, eu vou até o fim. Então, se você tem que honrar compromissos, fazer coisas no decorrer da semana, vá até o fim. Nem que você diga assim, terminei aqui, eu não faço mais. Já me comprometi, honrei o que tinha que honrar, mas eu não faço mais. Dê o seu melhor, mas encerre se você achar que foi que não serviu, que não foi bom para você. Mas é fazer o que é correto. O que eu devo, né? É o dever. Isso aí é o dever cumprido. Essa carta ela fala isso. Então, no decorrer da semana, é uma semana que traz essa energia, né, de fazer o que é certo. De não se deixar levar, muitas vezes, por impulsos de fazer as coisas escondidas, de fazer a sombra, né, do lado do Papa, e sim fazer as coisas às claras, deixar muito claro o que é, o que não é, o que você pode, o que você não pode, porque você vai criando vínculos. Como é uma carta que traz muito essa coisa do vínculo espiritual, essa carta ela representa o curandeiro, o médico, o psicólogo, o orientador espiritual, o pai de santo, o padre, tudo aquilo, todas as pessoas que de alguma forma servem para você como exemplo, né, dentro de uma conduta moral. Então, às vezes você precisa ter uma orientação, né, uma sacerdotisa, até mesmo uma taróloga que vai trabalhar sobre sua vida, lhe aconselhar
E que você escute esses conselhos através dessa carta do Papa, que é a carta da espiritualidade. Então, às vezes, a gente precisa se aproximar de pessoas que possam nos ajudar a nos orientar dentro de situações, a nos guiar, né? Também é uma carta que fala isso, procurar um guia, procurar alguém que possa lhe aconselhar. Se você tiver com uma dúvida muito grande, tiver com uma inquietação muito grande, uma perturbação, que você procure realmente melhorar. Procure realmente estar bem. É isso que o jogo fala. Que a carta, né, da semana fala. É ter essa... E se você tiver meio aborrecido com alguma coisa, fale, converse, abra, né? Se reconcilie com você mesmo. Não é questão de se reconciliar com a outra pessoa, mas é com você. Se aquilo está lhe fazendo mal, você entre realmente nesse acordo, nessa harmonia. É isso que a carta fala. Eu diria que um banho bom para a semana e decorrer a carta do Papa seria um banho bem de purificação, um banho de espiritualidade, né? É um banho ligado a essa energia de limpeza, então, de purificação, banho do alecrim, né? O alecrim e o boldo também, folha de boldo, é muito bom para tirar como eu posso te dizer assim, não vou dizer que é amargura, mas às vezes a pessoa está muito rancorosa. O banho do boldo é muito bom para quem está muito cheio de rancor, de ressentimento, de perturbação, entendeu? E aí você toma, tô me sentindo angustiada, inquieta, com raiva daquilo ali, tome o banho do boldo. E depois tome um banho no decorrer da semana, um banho de alecrim, para você ter esse equilíbrio, né? Existem pessoas que têm uma facilidade realmente de acumular essa vibração de rancor, ressentimento, de energia ruim. E o banho do boldo, do pescoço para baixo, é bem indicado nesse caso. E o banho de purificação, se você precisa realmente estar zen, se você precisa se limpar, se você precisa estar em equilíbrio, tome o banho do alecrim. No decorrer da semana, os dias que você quiser, né? Os dias que você quiser. E também o banho de lavanda. Perfume. É bom você jogar na casa, xiringar, ao redor da sua cama quando você for dormir. Atrai coisas boas, bons espíritos, bons anjos, espíritos que curam, que vão dar passes enquanto você estiver dormindo, né? E afasta a espiritualidade negativa, os espíritos vampiros. Então é muito bom você colocar a lavanda no quarto quando você for dormir. A lavandinha, né? Aquela lavanda lilás, aquele cheirinho bom, aquilo ali atrai tanta coisa boa, você nem imagina como aquela vibração, ele vibra através da aromaterapia, essa vibração positiva, o cheiro, né? Principalmente quando você vai dormir, aí que é bom mesmo. E hoje, dia 6, então vamos ver, 6 do 4, 6 e 4, 10. 10 e 9, 19, que vai dar 10, que vai dar 1. Então, quem está entrando no ano do mago, entrando no ano 1, que é um ciclo novo, você está iniciando um novo ciclo, você está começando um novo ciclo, as coisas começam a girar. E aí você vai percebendo, você para, olha para frente, onde você quer chegar, e a roda e o sol, ele traz uma influência, né? Toda vez que dá 19, é o período, é aquela entrada do ano triunfal, porque é o sol, a roda e o mago como final, como carta 1, como começo de ciclo. E o sol, ele traz o benefício, a luz. Sabe quando você sai, você passa um período muito ruim e que você, de repente, se limpa, tipo assim, graças a Deus acabou, deu. Aí você entra nesse período novo, iluminado, porque você está cheio de esperança e coisas boas. Então aproveite esse ciclo novo que está entrando, que você está realmente buscando novas perspectivas. Se ilumine e aproveite, né? Para poder você deixar as coisas acontecer e aproveitar mesmo. É um ciclo muito positivo, porque a influência do Sol entra trazendo o benefício, né, de lucro, o benefício de coisas boas. E aí você vai usar da inteligência de saber aproveitar as oportunidades e criar realmente uma nova fase, eliminando os erros do passado e aprendendo com eles e não cometendo mais. Abrindo realmente um espaço para as coisas boas. É isso que o ano promete para quem está entrando nesse ano, no ano 1, no começo do ciclo, mas com a influência do Sol e da roda. Aproveite. Gente, um beijo, uma excelente semana. Uma semana muito positiva, uma semana iluminada, uma semana... Tudo tá voltando ao normal, né? Porque a gente já concluiu o India Fashion, que tava, né? Eu tava muito tensa, e todo mundo da equipe e tudo, mas agora começou e a semana recomeça normalmente com as consultas, com os horários marcados.
Então, quem tiver interesse já pode fazer tudo direitinho. A gente já começou, já desde ontem, marcar normalmente as consultas, ok? Pois beijo, gente, e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.